Me chamo Carlos Eduardo e vim aqui partilhar para vocês um pouco da grande graça que Deus vem fazendo na minha vida. Pois há 3 anos atrás, no ano de 2011, no Aleluia, no evento da comunidade, que acontece no meio das férias, fui tocado profundamente pela voz de Deus, aonde Ele me dizia que aonde eu fosse, qualquer lugar que eu fosse neste mundo, Ele estaria ao meu lado. E diante desta voz eu não pude dizer mais nada a não se render a essa voz de Deus que foi tão forte, que me convenceu que fora dele não há felicidade. Então, essa minha história começou, na verdade, desde o ano de 99, onde eu conheci a comunidade Shalom, a obra Shalom, onde eu participava de um grupo de oração e fui me engajando cada dia mais neste grupo de oração. Então, logo em seguida também pude servir através do Ministério da Liturgia durante 2 anos. E através desse ministério, servindo a Deus, se doando ao serviço de Deus e à obra, eu fui sendo conquistado por essa voz de Deus. Fui descobrindo que Deus tem um caminho para mim, que Deus tem um chamado, que Deus tem um plano para a minha vida. E durante este caminho eu fui sendo conquistado, fui sendo seduzido pela voz de Deus que me chamava. Então, no ano de 2000, entrei no vocacional Shalom e pude trilhar este caminho de descoberta da vontade de Deus para a minha vida. Foi um ano de muitas lutas, mas de grandes graças, onde eu pude perceber a cada formação a grande beleza deste carisma, a grande beleza do que é a vocação Shalom, e de como vive a vocação Shalom. Então, neste ano, trilhei durante 1 ano esse caminho vocacional. No final do ano 2000, eu fiz minha experiência na comunidade de vida, em Mossoró, e pude mandar a minha carta no final do ano pedindo ingresso à comunidade, pois me via chamado, pois me via encontrado, sendo chamado pela voz de Deus a trilhar este caminho, a consagrar toda a minha vida como comunidade de vida, doando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, em vista da comunidade e do seu reino. E, por vontade de Deus, ainda não era tempo para que eu deixasse tudo por Deus, Então, em 2001, continuei trilhando este caminho vocacional, neste grupo vocacional. Então, a cada dia mais eu fui percebendo, como Deus vinha confirmando esse chamado na minha vida, como cada dia eu estava sendo preenchido por essa vocação, como a cada dia eu não via mais sentido na minha vida, a não ser todo de Deus. A cada dia mais que eu fui trilhando este caminho vocacional, eu fui percebendo a alegria de ser de Deus, a alegria de poder ser inteiramente de Deus. E no mês de julho, no ano de 2001, houve um retiro vocacional e eu me senti chamado a novamente pedir ingresso na comunidade. E por vontade de Deus, eu fui aceito, fui enviado para a missão de Itapipoca a viver o meu primeiro ano como comunidade de vida no postulantado. E este ano foi um ano de grandes graças na minha vida, mas também de muitos desafios. Logo que cheguei na missão, fui percebendo como Deus ainda tinha que realizar grandes obras na minha vida, como eu precisei ainda me converter e me deixar ser moldado por este carisma. E fiz o postulantado durante 6 meses na comunidade. Na época tinha esse período de postulantado durante 6 meses. E pude cada dia mais percebendo como aquela vocação, aquela forma de vida me preenchia. Mas ao mesmo tempo fui me deparando com as minhas fraquezas, fui me deparando com a minha imaturidade, de como ainda eu precisava mudar muitas coisas no meu jeito de ser, como eu precisava mudar ainda de ver a realidade do que é realmente você se doar pelo reino, Foi um ano de muitas, como eu falei, de muitas felicidades,
mas de muitos desafios, né? Desafios esses que muitas vezes era além de mim e eu não percebia isso. Então, mas fui caminhando nesse postulantado, né? Fui me abrindo à vida comunitária, ao apostolado, que também foi um dos grandes desafios que eu vivi, foi os apostolados, né, que me deram, que na verdade eu não consegui abraçá-los, mas fui tentando deixar, pedindo a graça a Deus de tentar mudar essa realidade, né? Pois me via realmente preenchido com aquela forma de vida, mas não estava conseguindo corresponder ao que a comunidade me pedia. Então, trilhei durante 6 meses esse caminho vocacional na missão de Itapipoca, e no início do ano 2002, atraído, né, por essa forma de viver, onde eu me preenchi, apesar dos desafios, eu me sentia muito feliz. Pedi, né, ingresso para o discipulado da comunidade, né, realmente ingressar como membro em formação na comunidade de vida. Fui discernido com as minhas autoridades e mesmo diante dos desafios que eu vivia, né, a comunidade confirmou, né, meu ingresso no discipulado. Fui morar no discipulado de Quixadá no ano de 2002. E foi um ano onde Deus preparou para mim, para que toda a obra, né, que Ele queria realizar na minha vida de salvação, de transformação de vida, de maturidade, Ele estava me propondo a viver, né? Então, nesse ano de 2002, no discipulado, foi um ano assim de grandes provas onde eu vivi na minha vida, onde eu pude me deparar comigo mesmo, pude me deparar com quem realmente eu era, né, com a minha humanidade. Fui percebendo quão ainda eu estava distante, né, ainda da vontade de Deus, né? Então, foi um ano também ao mesmo tempo, né, onde a gente pode aprofundar o carisma. Na verdade, o discipulado é um ano de muita fraternidade, onde nós ficamos durante um ano, né, numa casa de formação, onde podemos aprofundar sobre o carisma, sobre a igreja, sobre a vida missionária, né? Mas ao mesmo tempo são grandes desafios, né? Fui morar com 60 irmãos, né, de várias cidades, de vários estilos de vida. Então eu fui me deparando cada dia mais com a minha humanidade, né, com as minhas fraquezas, com os meus limites, aonde muitos deles, né, foram muito difíceis de aceitar, né? Hoje eu consigo perceber a grande graça que a comunidade teve naquela época com a minha vida, grande misericórdia a comunidade teve para tentar me ajudar, né? Como eu poder responder melhor a esse chamado, onde estava encontrando tanta dificuldade, né? A equipe de formação, né? Hoje eu percebo isso, que como eles se dedicaram, né, a tentar me ajudar de todas as formas para que eu pudesse corresponder melhor a esse chamado. Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo essa grande luta que existe dentro de mim, né, de perceber aquela realidade e não conseguir aceitar. Aonde muitas vezes a gente percebe que Deus quer realizar essa obra na sua vida, mas a gente não consegue, não se abre a esta obra, né? Muitas vezes até vai além das nossas forças. E é preciso, né, de uma atitude nossa de perceber essa realidade e realmente ser aberto, né, com as autoridades, ser sincero diante de Deus, diante de si mesmo. Se realmente é tempo, né, de você, se você está disposto, na verdade, né, a deixar ser moldado pela voz de Deus. Então foi um ano assim, de muitas felicidades, onde realmente a cada dia mais que eu fui percebendo, na vida comunitária, na vida de oração, eu fui percebendo o que realmente o meu coração se sentia preenchido naquela forma de viver, né? Onde eu fui percebendo que cada dia mais realmente era aquilo que eu sempre pensei, né, em viver somente para Deus. Mas aí eu fui me deparando com essas realidades da minha humanidade, né? De grandes lutas, onde muitas vezes eu paralisei em mim mesmo, onde muitas vezes eu não consegui me abrir nas formações,
Então foi um ano ao mesmo tempo de muita dificuldade, né? De grandes lutas, de grandes combates, onde teve momentos onde eu pensei em não suportar. E fui durante um ano inteiro dessa forma, né? Então, diante dessa realidade, onde muitos pontos eu não conseguia corresponder à formação propriamente dita, né? A comunidade me pedia para aquele ano. Então, no final de 2003, né, a comunidade discerniu que eu voltasse, né, para minha casa, onde Deus precisava ainda realizar esta obra de maturidade, né, na minha vida, onde eu precisava realmente ainda perceber, né, o que eu precisava mudar na minha história de salvação, algumas curas que Deus queria realizar na minha vida, e que naquele momento eu não estava conseguindo corresponder. Então, diante dessa realidade, foi assim apesar de perceber, né, eu conseguia perceber realmente muitas vezes esses meus bloqueios, mas ao mesmo tempo, diante da minha imaturidade, eu não consegui acolher, né, aquele discernimento. Foi uma dor muito grande para mim, porque eu não queria deixar de viver aquela vida comunitária. Foi um momento muito difícil, onde realmente eu pude fechar os meus ouvidos e não escutar a voz de Deus. Só pensou. Então, assim, foi muito difícil, né, perceber isso, ter que voltar para casa. Era como se eu me sentisse como se tudo aquilo que eu buscava, né, fosse, na verdade, não fosse tão verdade, né? Então, voltei, né, para a missão de Fortaleza. Mas eu voltei dessa forma, né? Eu não conseguia acolher a vontade de Deus, eu não conseguia perceber a voz de Deus para mim naquele tempo. Não conseguia perceber a grande graça que Deus queria realizar de cura, de libertação, de salvação mesmo na minha vida, onde Deus precisava me salvar de mim mesmo, até. Então, em março de 2003, propriamente dito, voltei para Fortaleza. Diante dessa realidade, como eu não conseguia, não queria deixar de viver aquela vida comunitária, né? Então eu pedi para a comunidade que eu viesse para Fortaleza como comunidade de aliança, né? A viver o discipulado da comunidade de aliança. E assim a comunidade aceitou. Então, vim para Fortaleza como discípulo da comunidade de aliança. Ingressei numa célula comunitária e esse primeiro ano de discipulado na comunidade de aliança, né, devido à realidade eu não estava bem resolvido, né, com a vontade de Deus naquela época, então eu me senti um pouco, não estava me encontrando naquela forma de viver como comunidade de aliança. Foi um tempo muito bom, né, ao mesmo tempo, né, onde eu pude ver a outra realidade da comunidade, a outra forma de viver que a comunidade tem. Fui percebendo que realmente é um chamado só, né, que o carisma é um só muda a forma de viver este carisma. Então a cada dia fui percebendo, né, como mesmo estando na comunidade, mesmo estando na vida comunitária, mas a cada dia eu fui percebendo que eu não estava me encontrando naquela forma de viver. Na verdade, eu devido estar frustrado, né, na verdade, com aquele discernimento, onde não pude perceber como voz de Deus, eu fui aos poucos deixando, né, me deixando levar pela minha humanidade, né? Fui deixando de rezar, né, ia para todos os compromissos comunitários, mas acabava não rezando, né, ia só por ir. E aquilo foi angustiando meu coração, né? Fui percebendo que eu não estava me encontrando naquela forma de viver. Fui a cada dia mendigando, né, a vontade de Deus, a cada dia mendigando o que a comunidade me pedia. E isso foi durante 1 ano e meio, né, como comunidade de aliança. E aos poucos aquela frustração dentro de mim, algo faltava no meu coração. Algo faltava que eu não estava conseguindo realmente ser feliz, né? Então, diante dessa realidade, né, eu conversei com as minhas autoridades e fui percebendo que, na verdade, eu precisava
para aquele tempo, na verdade, eu precisava realmente estar fora da comunidade, né? Eu precisava estar num grupo de oração, estar na obra, para poder realmente sedimentar aquelas curas que Deus queria fazer, aquelas transformações, onde eu pude rever realmente algumas realidades da minha história de vida, né? Que eu não estava conseguindo perceber e viver naquele tempo. Então, diante dessa realidade, eu pedi o afastamento da comunidade, né? Pois eu não queria mendigar, né, a vontade de Deus. Se era para viver, sempre existe dentro de mim esse conceito, né, que se for viver para Deus, que a gente dê tudo, não dê pela metade, né? Então eu não queria fazer isso, eu não queria estar na comunidade fazendo tudo pela metade, né? Então pedi à comunidade afastamento, o pedido foi aceito, e no ano de 2005, né, foi o ano, por volta de setembro de 2005, eu fui desligado da comunidade, né? Na verdade eu pedi, né, um afastamento. E voltei para um grupo de oração. E naquela época, né, eu queria fazer uma experiência com outro tipo de grupo, né? Eu sempre participei de grupos mistos, né? Então eu queria fazer uma experiência no grupo de jovens, né? A ver se na verdade eu consegui me encontrar, né? Pelo menos naquela forma de estrutura de grupo da juventude, talvez pudesse me ajudar, né? A entender toda aquela realidade que eu vivia. Então participei, procurei o projeto de juventude na época e participei de um grupo da juventude, né? Na época era no Colégio Shalom. Então passei um período de 6 meses, né, nessa experiência de grupo da juventude, mas também fui percebendo que também ali não era o meu lugar, né? Fui percebendo, também não estava conseguindo me encontrar, né? Então, diante dessa realidade também eu fui deixando de rezar, né? Então aos poucos as coisas do mundo foi me atraindo de um certo modo, né? Fui me deixando levar pelas minhas fraquezas diante daquela realidade. Então, logo depois me afastei, né? Deixei realmente o grupo, e foi aí onde toda a obra do demônio, né? Toda a obra do maligno se utilizou daquele momento de fragilidade que eu me encontrava, se utilizou daquele momento onde eu estava longe de Deus, longe da vida de oração, longe da vontade de Deus, e foi se utilizando, né, das minhas próprias fraquezas para me atrair ao mal, né? A me fazer deixar Deus e buscar as coisas do mundo. Então, diante dessa realidade, né, acabei indo para as festas, né? Comecei a ser seduzido pelas festas mundanas, né? Festas de forró, boates e por aí vai, né? Então comecei a ir. Aparentemente no início era muita novidade, né, para mim, era algo muito novo, mas a cada dia eu fui percebendo que aquilo era como se fosse uma fuga, né? Na verdade, eu ia para as festas, me divertia, achava que estava feliz, mas quando chegava em casa, aquela frustração, aquele sentimento de faltar algo, continuava dentro de mim, né? E a cada dia eu fui buscando mais para ver se eu preenchia cada vez mais aquele vazio, e nada me preenchia. Então, isso foi durante um ano, né? E sempre os meus pais me alertavam, né? Que eu não andasse nesses lugares, que eu poderia, na verdade, me deixar levar por as coisas erradas do mundo, né? Pela vida, a bebida, né? No caso, porque meu pai, ele sempre teve esse problema com dependência química na minha família, né? Dependência do álcool. E ele sempre me alertava que eu não fosse para esse tipo de lugares, que eu não saísse para esse tipo de gente, que talvez eu poderia me deixar levar, né? Até entrar nessa vida, né? da vida da bebida, né? Da droga, porque esses lugares não são bons, né? E também pelo histórico que tem da minha família, né? Mas ao mesmo tempo eu me achava que isso não ia acontecer comigo, né? Eu achava que porque eu ia para uma festa, me divertia, não precisava beber para me divertir, que na verdade era. Mas o próprio inimigo, ele foi sutilmente, né,
me levando a cada dia mais a cair no pecado, né? Fui indo para essas festas, isso foi durante 2 anos mais ou menos, e meu pai sempre me alertava, né? Perguntava quando é que eu ia voltar para o Shalom, né? Que na verdade na época eles já eram da comunidade, eram consagrados, meu pai e minha mãe. E ele sempre me alertava, né, que eu não andasse nesses lugares, que eu evitasse, né, tentasse buscar, né, a oração, tentasse buscar conversar com alguém, né, porque aquele jeito que eu estava vivendo não ia resolver, né, fugindo de Deus, fugindo da comunidade, não seria uma boa maneira de responder, né, de crescer, né, de buscar essa maturidade que Deus queria que eu buscasse. Mas aí eu fui levando, né? Fui indo para essas festas, me deixando levar. E num determinado momento, né? Depois de 2 anos, numa situação onde realmente foi armada, né? Pelo inimigo, onde eu estava numa festa e por consequências do que aconteceu lá, eu estava sem dinheiro, né? E foi neste dia, né? Onde eu estava com muita sede, né, um certo horário dessa festa, estava sem dinheiro, me ofereceram, né, uma bebida gelada, na verdade era gelo com água e uísque dentro, né? Na verdade tinha mais gelo do que uísque. Mas aí ao beber aquela bebida, pela sede que eu estava, né, na verdade eu bebi porque eu estava com sede, nem sabia que aquilo era bebida, só bastou aquele dia, né, onde toda a destruição na minha vida começou, né, onde através daquele gole, daquela bebida, eu pude me iniciar, né, foi um despertar para essa vida de bebida, né, na verdade para a minha dependência química, né, porque hoje eu reconheço isso, né, que na verdade eu já era um dependente, né, só faltava já tinha predisposição, né? E aquele momento, aquele gole, aquela situação me levou a desenvolver, né, essa dependência química. Então, se antes eu já saía para as festas, se antes eu já achava que me divertia, né, buscava a diversão como forma de preencher o vazio que faltava dentro de mim, agora com o álcool, aí que aumentou o desejo de ir para esses lugares. Eu comecei a beber, né? No início era só em festa, ao mesmo tempo, aos poucos fui percebendo que não era só em festas, era em bares, era em restaurantes, né? Aquele desejo de beber foi aumentando, né? Não me satisfazia mais com uma dose, e sim com várias doses. Então a minha decadência começou daí, né? Fui aumentando, né, os dias de ir para essas festas, eu comecei a sair de segunda a segunda, comecei a farrear, sem controle, né, bebendo cada dia mais, né, me expondo ao perigo, me expondo a lugares onde eu andei que só Deus mesmo, né? Hoje eu consigo perceber isso, que só Deus naquele momento me protegeu, né? Andei em vários lugares onde realmente de grandes perigos, né, nessas festas, né, nesses lugares onde tem orgias e bebidas, e fui entrando nesta vida cada dia mais, achando que era feliz, achando que na verdade era aquilo que eu estava buscando, mas ao mesmo tempo sempre faltava algo, né? Eu bebia, né? Teve momentos que realmente eu nem me lembro do que aconteceu, de tanta ingerir bebida alcoólica naquele momento, onde saía de mim, né? Nem muitas coisas não lembro até hoje. E fui percebendo que a cada dia mais eu estava me afundando nesse buraco, né? A cada dia mais que eu buscava preencher esse vazio, cada dia mais esse vazio aumentava. Mas aí, como eu não tinha forças, né, de deixar aquela vida, fui me levando cada vez mais a esta realidade, né? E isso foi durante 5 anos, né? Foi 5 anos de farra, 5 anos de bebida, 5 anos fazendo a minha vontade, né? E já finalmente, por volta do ano de 2010, por aí, né? Eu não estava me saciando mais com as bebidas
e logo estava saindo com uns amigos, né, com um amigo meu, e me fizeram, né, na verdade, numa certa festa que eu estava, a conhecer as drogas, né. Então aí eu pude, aonde graças a Deus, Deus não me deixou continuar, né, nesse caminho, né. Na verdade foi só durante umas 6 vezes, né, que eu usei a droga, a cocaína, né. E aí onde eu fui realmente foi o meu fundo de poço, né, como falo, né. Na verdade eu já estava no meu fundo de poço, e isso foi a gota d'água, né, onde Deus permitiu que eu caísse, para perceber da onde Ele tinha que me tirar, da onde realmente era o meu lugar, né. E por graça de Deus, desses dias, né, estava com esse meu amigo, e nessa ocasião eu não estava usando, não estava bebendo nesse dia, estava só dirigindo para ele, e ele estava usando, e por graça de Deus, né, por segundos, na verdade, a gente se livrou, né, de ser pego pela polícia. Então naquele dia, aquela realidade me fez assim, gerar em mim um grande medo, e ao mesmo tempo perceber aonde eu estava, né, a que caminho eu estava levando, porque eu poderia ter morrido, né? E por graça de Deus, por essa ocasião, Deus deu um basta, né, nesta minha realidade. E aí, aos poucos, né, eu já estava ficando doente, né, quase todo final de semana eu acabava gastando meu dinheiro com remédios, porque eu bebia muito, e eu sempre tive uma saúde debilitada, e foi gerando em mim várias doenças, né, gastrite, renite, sinusite, e aí ficava cada dia mais doente, né. Então essa questão também dessa minha debilidade, né, foi me alertando, né, e perceber que eu tinha que deixar essa vida, que aquela vida não era para mim, que o álcool, né, não estava me fazendo bem. Então, por graça de Deus, né, no ano de 2011, fui participar do Aleluia, um evento que a comunidade promove no mês de julho, né. Todos os anos eu ia, mas nada acontecia. E neste ano de 2011, na missa de abertura, né, eu pude ter a grande experiência de Deus, né, a grande graça de retomar este caminho, né, para Deus. Aonde Deus me interpelou, aonde Deus veio tocar no mais profundo do meu coração e me mostrar que aonde eu fosse, Ele ia atrás de mim. E falou até mais profundamente que se eu fosse para o inferno, Ele ia atrás de mim. E que nada que eu fiz até aquele momento foi capaz de apagar a vontade dele na minha vida. Nada daquilo que eu fiz, nada daquilo que eu tentei me destruir, né, me destruir com aquela vida que eu levava, foi capaz de apagar o que Deus tem para mim. Nada foi capaz de apagar as promessas de Deus na minha vida. E diante daquela voz, eu tive uma grande experiência com Deus, eu fui profundamente tocado e percebi que realmente eu precisava me render à vontade de Deus, que realmente fora de Deus eu não ia ser feliz, fora da vontade de Deus eu não ia conseguir preencher aquele vazio que sempre existiu, né? Por graça de Deus também, nesse mesmo dia, né, fui evangelizado por um irmão da comunidade, onde eu pude contar um pouco da minha história, e ali Deus já estava fazendo essa obra de retorno, né? Fiz novamente o seminário de vida no Espírito Santo, né? E daí me engajei novamente no grupo de oração, em agosto de 2011, né? Que é esse mesmo grupo que até hoje eu estou, né? Então assim, esses 3 anos que eu participo desse grupo de oração, Deus vem realizando grandes curas, grandes libertações na minha vida e na minha família, né? Nesses 3 anos Deus vem realmente me resgatando, né? Me curando de várias feridas, né, que ficaram no passado. Deus foi me fazendo entender por que tudo aquilo aconteceu na minha vida. Deus foi me fazendo entender os planos que Ele tinha para mim, né? A cada dia, né, como ainda hoje Ele vem realizando, vem me fazer entender o porquê daquele discernimento. Deus começou a me fazer perceber
né, a grande graça do que é realmente a gente se render à vontade dele, né? Logo em seguida, nesse grupo de oração, né, no ano de 2011, Deus me deu a graça de realmente como Paulo, né, cair no cavalo e realmente se render totalmente a Deus e ao seu amor e à sua misericórdia. A cada dia mais foi gerando no meu coração o desejo de buscar, né, o meu lugar, de buscar me encontrar na vontade de Deus, nos planos de Deus. Foi um tempo onde eu pude buscar, né, esse processo de cura interior, né, onde Deus me deu a graça de participar desse grande presente que a comunidade oferece, né, que é esse caminho de Ordamores, né, essa ordenação para o amor, né, que são através de cursos de cura interior que a comunidade promove. E eu fui buscando, né, a cada dia mais esses cursos, fui me deixando ser curado, me deixando ser lavado pelo sangue de Jesus, fui percebendo essa grande obra de salvação que Deus queria realizar na minha vida, né? E hoje eu me encontro, né, neste caminho, né, ainda nesse processo de cura, ainda nesse processo de transformação, ainda nesse processo de rendição à voz de Deus, né? E isso foi durante 3 anos, né? Está sendo ainda durante 3 anos na minha vida, né? E por graça de Deus, desde esse dia, de agosto de 2011, Deus me deu realmente a graça da libertação, né, dos vícios, de pecados, do vício do álcool, da droga, do sexo, das farras, das festas. Graças a Deus, essa voz foi suficiente, né, para me fazer realmente dizer não a tudo isso, né? E é isso que eu venho trilhando esse tempo. Durante 3 anos eu me encontro em sobriedade, né, buscando essa minha sobriedade, buscando essa minha castidade a cada dia. Não é um caminho muito fácil, tenho encontrado grandes lutas, grandes tentações, mas pela força da misericórdia de Deus, pela força da rendição a Deus, eu tenho encontrado esse caminho de fidelidade, né? Neste tempo também Deus me deu a graça de me aproximar de Nossa Senhora, né? Dessa nossa mãe, essa mestra, né? Este modelo que é para nós de santidade, né? E tenho me apegado a ela, né? Me consagrei a ela inteiramente como escravo de amor. E desde esse dia dessa consagração, eu só tenho encontrado na minha vida salvação. Só tenho encontrado na minha vida este caminho, né, de entrega, de doação a Deus e ao seu reino, né, em vista da evangelização deste mundo tão difícil, né? E aí a própria assim, ação, né, de Nossa Senhora na minha vida que tem me ajudado, né, a me render, a dizer sim à vontade de Deus, né? A cada dia mais Nossa Senhora tem realizado isso na minha vida, né? Me aproximando cada vez mais do seu Filho Jesus, né? E uma outra grande graça que Deus me deu também foi me encontrar, né, servindo a Deus nos pobres, né? Hoje eu participo do Ministério da Promoção Humana, onde tem sido grande resgate, né, na minha vida, né? Através da promoção humana eu tenho percebido que realmente é o meu lugar, onde Deus tem feito grandes curas na minha vida, tem resgatado a minha própria dignidade, onde eu me encontro, né, com os pobres, com os dependentes químicos, né, com os moradores de rua. No contato com eles, no serviço a eles, eu tenho encontrado a minha salvação, eu tenho encontrado a minha felicidade, de realmente dar de graça aquilo que eu recebi, tanto de Deus de graça, e que eu recebo todos os dias. Através do serviço da promoção humana, Deus me fez realmente voltar, né, o meu olhar para a vontade de Deus, me fez voltar o meu olhar para a comunidade, para esse carisma, né, tão belo, que um dia me conquistou, né? Hoje me encontro, já faz 2 anos que eu estou nesse ministério, e através desse meu doar-se, né, do serviço aos pobres, Deus ele foi me curando, né, nesse processo vocacional. Foi me curando e foi me transformando a minha mentalidade, me fazendo voltar, né, para aquela obra que Deus iniciou
há 10 anos atrás. Né? Como diz no Salmo, que Deus promete, né, que Ele não deixa inacabada a obra que ele iniciou. E é esta obra que Deus vem fazendo na minha vida, né? De acabar, né? De terminar a obra que um dia Ele iniciou na minha vida há 10 anos atrás. E neste caminho, né, de retorno a Deus, de retorno à vontade de Deus, de retorno à vocação, né? Através do serviço aos pobres, através do meu grupo de oração, através dessa busca, né, de Deus, Ele foi novamente me reconquistando, né, a vontade dele que Ele tem para mim, né, dentro da comunidade. Né. Durante 2 anos eu treinei no grupo de oração, né, e a cada dia fui percebendo, eu fui me sentindo novamente chamado, né, à comunidade. Fui me sentindo chamado a realmente aquele chamado que um dia Deus me fez, né? Que na verdade aquela promessa que Ele me fez em 2011, né? Que nada foi capaz de apagar as promessas dele na minha vida. Então esse processo, Deus ele, durante 2 anos ele foi fazendo esse processo de convencimento, de convencer a mim e de me curar, de me purificar e me fazer perceber que realmente as promessas dele nunca passam na nossa vida. Pode demorar, a gente pode se afastar da vontade de Deus, pode esquecer, né, o que Deus um dia nos falou, mas aquela voz e aquilo que Ele gravou, né, no nosso coração nunca é apagado. Então esse processo foi realizando na minha vida, né? Foi me convencendo, me atraindo novamente. Então, no ano passado, no ano 2014, diante das minhas autoridades, né, da minha pastora, diante de outros irmãos que me ajudaram também nesse caminho, eu pedi ingresso, né, no ano vocacional, né, onde eu me senti atraído a realmente me convencer, né, por aquela voz que me chamava. E realmente começar esse processo deixando Deus fazer, né? Não mais querendo fazer a minha vontade, não mais querendo me levar pelos meus achismos, mas realmente abrir os meus olhos e a minha voz para a vontade dele na minha vida. Então o ano vocacional foi um ano de grandes graças na minha vida, né? Onde Deus foi me atraindo, onde Deus foi me reconquistando, onde Deus foi me aproximando, né, da comunidade, dos irmãos da comunidade. Foi um ano também onde Deus me fez procurar até algumas autoridades minhas, até para pedir perdão, né, por tudo aquilo que pela minha dureza de coração, pelas minhas resistências daquela época. E foi um momento de grande cura na minha vida, né, onde realmente eu pude selar, né, toda aquela imagem que eu tinha da comunidade, todos aqueles sentimentos negativos, né, que ainda estavam dentro de mim. E em contato com esses irmãos, conversando com esses irmãos, né, Deus foi me curando, né, e foi me apaixonando novamente pela comunidade e por esse carisma. Né. Então o ano vocacional foi um ano assim, de muitas alegrias para mim, né, de muita felicidade, onde Deus foi me fazer realmente escutar a sua voz novamente, onde Deus me fazia me lembrar das suas promessas. E pelo próprio serviço mesmo, né, como eu falei, da promoção humana, né, porque hoje eu me encontro servindo, né, os moradores de rua através do projeto Jesus Meu Abrigo, né, no Albergue Shalom. Hoje me encontro num grupo de apoio a dependentes químicos e a seus familiares, através da Pastoral da Sobriedade, né, na Missão do Cristo Redentor, né, junto com a irmã da comunidade de vida. E através desse serviço, Deus foi me aproximando, né, da comunidade, da casa comunitária, dos irmãos. Né, e essa reaproximação foi me fazendo perceber, né, que ali é o meu lugar. Me fez perceber a alegria por realmente ser de Deus, a alegria de ser consagrado a Deus, a alegria de doar toda a sua vida pelo reino, né?
E Deus foi me conquistando, né? E foi gerando no meu coração uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão a Deus porque Ele me salvou. Uma profunda gratidão a Deus porque Ele me deu este tempo de retorno, né? De retomar tudo aquilo, de recomeçar novamente essa caminhada. Então o ano vocacional foi gerar no meu coração esse grande desejo de corresponder, né? A esse chamado de Deus, a corresponder a essa salvação que Deus vem realizando na minha vida, né? E fui trilhando um ano vocacional, né? Junto com o meu acompanhador, a gente foi conversando, foi partilhando e Deus foi realizando, né? Foi me convencendo, foi esclarecendo muitas dúvidas que eu tinha. E agora, né, antes do final do ano, teve alguns retiro de aprofundamento vocacional, onde lá realmente foi reavivando aquela chama, né? Pude fazer minha experiência na comunidade de vida novamente, na missão de Juazeiro. Passei lá 20 dias. E nessa experiência, desses 20 dias, Deus realmente veio assim, realizar esta obra de convencimento, né? De me mostrar, me fez viver todas as situações possíveis, de perceber que na verdade a vida missionária me fez perceber que a vida comunitária é realmente pelo outro, né? Que a gente dá a nossa vida, que a gente deixa a nossa vida e se consagra a Deus na vida comunitária é em vista da humanidade, é em vista dos homens, né? Não em nossa vista, né? Lá eu pude perceber realidades de grandes desafios, né? na vida comunitária, né? Fui percebendo onde realmente a gente tem que estar com o olhar focado na voz de Deus, na vontade de Deus. Pude realmente confirmar na minha própria vivência, né? De perceber que realmente o que nos faz fiéis, o que nos faz seguros na comunidade é a voz de Deus. Não são os irmãos, não são aquilo que eu assumo como apostolado. Não é a vida comunitária, é a voz de Deus que nos sustenta. Então, nesses 20 dias eu pude viver isso. Grandes desafios, né, grandes dificuldades, mas em nenhum momento eu me senti paralisado, como anteriormente, né, há 10 anos atrás eu me sentia. Né? Foi desafiante, mas eu não consegui me paralisar em mim mesmo. Né? Na verdade, eu pude viver esse sair de si. Né? Foram 20 dias também de muita alegria, e lá eu pude perceber, né, como me preenchia aquela vida comunitária, como me preenchia aquela manhã de silêncio, como me preenchia o apostolado, né? De chegar no final do dia cansado, né? Mas um cansaço que gera em você grande alegria, né? Até um mistério. Lá eu pude perceber esse mistério, né? Do que realmente é se doar-se a Deus, do que realmente é aquele gastar-se, né? Gastar a nossa vida, gastar os nossos dias pela humanidade, né? Gerava em mim uma grande alegria. A cada dia que eu chegava no final do dia, aquele cansaço, mas aquele preenchimento, né, que me faltava. Então, diante dessa experiência da comunidade de vida, junto com o meu acompanhador, a gente fechou, né, que era tempo de Deus, eu pedi novamente esse ingresso na comunidade. E assim eu fiz. Né? Deus me levava realmente... hoje eu me sinto, né, convencido mesmo, né, que esse é o tempo na minha vida. Né? Esse é o tempo de realmente eu querer fazer a vontade de Deus. Então, em dezembro agora, que passou, né, pedi ingresso novamente para a comunidade de vida e me encontro em espera dessa resposta da vontade de Deus. Então, assim, quero partilhar com vocês, né, realmente essa certeza que hoje eu vivo, né, que realmente fora da vontade de Deus não há felicidade. Partilhar, confirmar para vocês a grande alegria do que é realmente gastar a nossa vida, gastar os nossos dias, gastar o nosso tempo, em vista dessa humanidade que sofre, que morre a cada dia. Então hoje para mim é uma grande alegria hoje estar rendido a Deus. É uma grande alegria para mim estar neste caminho, né, de descoberta, de rendição a Deus. Então hoje assim, estou nessa espera, nesse aguardo, né, da vontade de Deus, estou tranquilo, mas muito confiante, né, do que Deus tem para mim. Hoje eu me encontro convencido, né, que realmente
eu não me vejo fora da vontade de Deus. Realmente hoje eu não consigo mais me ver fora desta vida, né? Desta realidade, né? E hoje o que me faz dar tudo realmente é essa gratidão, né? A gratidão a Deus porque Ele me salvou, a gratidão a Deus porque Ele me deu essa chance. E hoje eu quero, em forma de gratidão, em forma de agradecimento a Deus, doar toda a minha vida, gastar todo o meu tempo, tudo o que eu tenho, pela comunidade, pelo reino e pelos homens. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês, né? Uma grande alegria para mim é poder servir a Deus, uma grande alegria é fazer os outros felizes. Hoje o que me realiza é isso, né? Doar a minha vida pelo outro, sair de mim que eu encontro a minha felicidade. Por isso eu deixo esse recado para vocês, né? Não resistam à vontade de Deus, né? Não vale a pena resistir à vontade de Deus, porque quando Deus quer, Ele faz de tudo, né? Ele prepara tudo, Ele tem uma maneira própria de agir conosco, de nos buscar, de nos atrair novamente, né? Assim Ele fez na minha vida, né? Como Ele mesmo disse, nada apaga o que o amor de Deus selou na nossa vida. Shalom.